todo que nós falamos, nós vamos estudar sobre missões. E a nossa proposta nesses estudos desse mês é pegar livros das Escrituras e falar sobre missões. O primeiro dele escolhido vai ser Jonas. Então nós vamos falar sobre a missão de Jonas, uma chamada de Deus. Tá? Então a nossa série de estudo ela tem um tema, é Missões Já. E o subtítulo é, hoje, a missão de Jonas, uma chamada de Deus. Vou ler só os primeiros versículos, porque nós vamos expor todo o livro de Jonas, então, ao longo do culto, a gente vai lendo mais. Diz assim a palavra do Senhor: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade em Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Somente até aqui, senão... Jonas. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é entender um pouquinho o livro de Jonas, depois entender um pouquinho do personagem Jonas, e aí sim nós vamos para a missão ou a obra missionária dentro do livro de Jonas. Primeiro, quem escreveu o livro de Jonas? É óbvio, né? Foi o próprio Jonas. Ele foi um profeta de Israel no Reino do Norte. Então, tem sempre que lembrar da história de Israel. Até Salomão, o reino é unido. Saul, Davi e Salomão, o reino é um reino só. Mas em Roboão, o filho que herdou o reinado de Salomão, Roboão, então, ele causa um rompimento nas tribos. 2 tribos vão para o sul e as outras 10 tribos permanecem no norte, tendo Samaria como capital, e a sul tem lá Jerusalém como capital. Ficam então Jerusalém, Hebron, né? Sendo a capital ali do Reino do Sul. Então ele foi um profeta do Reino do Norte, mas a sua profecia escrita é biográfica e se refere ao seu ministério de Nínive nascido. Então olha que interessante. Embora seja um livro profético, nós não achamos profecia no livro de Jonas, mas uma biografia. O livro fala sobre a vida de Jonas, o seu chamado, o seu vocacionado, o seu chamado, a sua missão, a sua contradição. Mostra então a biografia deste homem, tá? A vida deste homem. Jonas, então, este nome Jonas, ele vem do hebraico, né, que está ali bonitinho, e ele dá origem a outros nomes, né, por exemplo, como Ioná, e significa, olha que interessante, no nome de Jonas, significa pomba. Pomba, no contexto antigo, era um animal, uma ave, né, que levava a mensagem a outro destino. Então, note que tudo está determinado por Deus, tudo está decretado por Deus. Deus, desde o nascimento de Jonas, vocacionou Jonas para a missão. Tanto é que hoje em dia a gente coloca o nome de filho de qualquer jeito, mas naquela época o nome estava estava conectado realmente com a pessoa, com a bênção de Deus, com uma situação que ocorresse, ou então acerca do que Deus iria fazer com aquela criança. No caso de Jonas, uma pomba, aquele que vai levar a mensagem. Então, quando Jonas não leva a mensagem, ele está indo contra a sua própria essência, contra a sua própria natureza, naturalidade, ou seja, para que ele foi criado. A data desse livro, então, é sempre bem interessante para nós, que a gente olha para o livro de Jonas, já começa falando do Jonas, não fala de onde veio, para onde vai, quem são os seus familiares, não sabe o nome do pai, mas que contexto Jonas se encaixa? Eu já peço para você abrir aí em 2 Reis, capítulo 14. Diferente da maioria dos profetas de Israel, Jonas não especifica os reis durante cujos reinados profetizou. Você não vai achar no livro de Jonas datas que te ajudem a entender em que momento esse livro foi escrito. Contudo, de acordo com o segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 23 ao 29, ele profetizou durante o reinado de Jeroboão II, um dos reis mais poderosos e prósperos de Israel. Portanto, por volta do ano 760 a.C. A duração do ministério é desconhecida, em certa medida ele foi contemporâneo de Oséias e Amós.
Acharam aí 2 Reis? Quem achou, por favor, pode ler? 2 Reis, capítulo 14, do 23 ao 29. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gade-Éfer. Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse a Israel. Ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Jeoás. Quanto aos mais atos de Jeroboão, tudo quanto fez, o seu poder, como pelejou e como reconquistou Damasco e Ramate, pertencentes a Judá, para Israel. Porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeroboão com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Então, bom, dá para a gente ter uma ideia de mais ou menos quando foi escrito esse livro, com base no livro de 2 Reis. Então, 760 a.C. Se a gente ficar só no livro de Jonas, nós não vamos ter nenhuma informação que nos ajude a compreender quem foi Jonas, em que período ele reinou, quais foram os profetas contemporâneos que profetizaram no mesmo tempo de Jonas. Tudo isso a gente precisa recorrer ao segundo livro de 1 Crônicas, 2 Crônicas, Samuel e Reis. Então, qualquer um dos profetas, seja menores ou maiores, as histórias deles estão nos livros de Samuel, Crônicas e Reis, para a gente poder se situar. E o tema do livro, né, é bem interessante o tema do livro, ele vai falar da soberania de Deus. Isso é muito visível no livro de Jonas, como do começo ao fim nós enxergamos a soberania de Deus, tanto no campo espiritual, né, quando o capítulo 2 não vai dizer, esse é um tema até usado em evangelismo, ao Senhor pertence a salvação, para dizer é Deus quem salva, é Deus quem efetua a salvação, tá? E depois os apóstolos vão repetir isso, e resume a mensagem evidente no livramento imerecido de Jonas da morte e no livramento imerecido de Nínive do juízo. Então esse é o tema do livro de Jonas. Tá? O propósito do livro de Jonas é ensinar ao povo de Deus a sua responsabilidade de anunciar a mensagem da salvação a todos e prefigurar, isso é bem interessante, além do livro ter este propósito de mostrar ao leitor a responsabilidade de anunciar a mensagem da salvação a todos, também prefigura a morte e ressurreição de Cristo na experiência de Jonas. O próprio Cristo citou isso, né? Está escrito nos evangelhos. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe, importa que o filho do homem. Então, está tudo conectado. Jonas, ele profetizou também no período do profeta Amós. Eles são contemporâneos aí no período de profecias. Bom, então agora vamos entrar na questão de missões do livro de Jonas. Como enxergar missões do livro de Jonas dentro da missão de Jonas. Então a missão de Jonas, ela é uma chamada de Deus. Deus chama Jonas para uma missão. Deus comissiona Jonas para uma missão, assim como nós vamos enxergar que também Deus nos chamou, Deus nos comissionou, Deus nos vocacionou para uma missão. Jonas era um profeta, tá? Alguém conhecido, alguém que conhecia o Senhor e que já era um mensageiro de Deus no Antigo Testamento. Isso é evidente pelo fato dele ser profeta. Um profeta é alguém que conhece a Deus, é alguém que ouve Deus, é alguém que fala com Deus, é alguém que tem relacionamento com Deus. Sua missão era muito simples, a missão de Jonas era ir a Nínive, a grande cidade que estava muito corrompida pela maldade e pelo pecado. O profeta tenta fugir da presença de Deus e embarca numa viagem para Tarsis, para longe do propósito a qual o Senhor havia estabelecido. Então, Jonas, mesmo sendo alguém que
conhecia Deus, alguém que ouvia Deus, alguém que falava com Deus, Jonas ainda toma uma atitude antimissional. Ao invés dele cumprir o seu chamado, que está no seu próprio nome, né? Quando as pessoas falavam Jonas, né? Era a mesma coisa de falar assim: lá vai a pomba, lá vai o anunciador, o mensageiro. Então, Jonas deveria somente fazer o quê? Obedecer. Mas Jonas toma uma atitude antimissional, que inclusive vai contra o seu próprio nome, vai contra aquilo para qual Deus deu vida a ele, a proposta da qual Deus o chamou. Ele foge para distante de Deus. Ao invés de ir para Nínive, nós vamos ver que Jonas ele tem um motivo, embora não seja um motivo válido. Jonas tem um motivo para fugir de Nínive, para não pregar a Nínive. Nínive ficava na Síria, a capital da Síria. Quem são os assírios? Eu disse agora há pouco tempo atrás, há minutos atrás, que o reino está dividido: reino norte, reino sul. Quando Israel se torna divide em dois pontos, o reino do norte, ele excedeu em pecado. Os piores reis que você pode imaginar estavam no reino norte. A começar pelo primeiro de todos, que era o Acabe, dominado pela Jezabel, praticando todo um tipo de pecado, de idolatria, todo tipo de tudo aquilo que era contrário à lei de Deus, né? O Acabe chegou a tirar a vida de Nabal por causa da vinha. Depois de Acabe, não melhorou. Vieram reis tão perversos quanto Jeroboão. Jeroboão I foi um dos mais perversos reis de Israel. E o seu filho, como foi bem dito no texto de 2 Reis, ele não andou nos caminhos do Senhor, mas ele foi tão mau quanto o seu antecessor. E por causa do pecado de Israel, que vinha rei após rei, então o Senhor entregou Israel norte cativo para si. E quem eram os assírios? Era um povo extremamente hostil, um povo violentíssimo. Era um povo que destruía, dizimava as nações a qual ele conquistava. Era um povo que tinha práticas de tortura das mais perversas possível. Uma delas, que foi seguida à risca por outras nações, era o empalamento. A madeira que atravessava o corpo todo da pessoa e deixava a pessoa empalada, para mostrar, servir de exemplo para outros. Os romanos adotaram esses métodos e depois isso foi aperfeiçoado com a crucificação. Então, esse povo que Jonas vai pregar, Jonas fala: eu não quero pregar para esse povo. Eu quero ir para bem longe dessa raça ruim, eu quero estar bem longe deles, eu não quero pregar o evangelho para eles. Então Jonas tem uma motivação de não pregar. Foram esses assírios que escravizaram o meu povo, foram esses assírios que mataram muitos dos nossos homens, das nossas mulheres, das nossas crianças, pegaram os nossos filhos e fizeram de seus empregados. Esse é o sentimento de Jonas. Então Jonas foge para bem longe, justamente para não cumprir a sua missão. E dentro dessa missão de Jonas, a primeira chamada de Jonas é: levanta-te. Levanta, Jonas. Sai daí e vai pregar o evangelho. Vai para onde? Para Nínive. Então Deus chama Jonas, pede para que ele então tome uma atitude, toma uma atitude, como ele diz aqui, e Deus diz a ele: dispõe-te, ou vai à grande cidade em Nínive e clama contra ela. Então Jonas tinha um chamado, Deus chama Jonas, Deus então dá uma missão a ele, ir à grande Nínive, e o conteúdo da missão qual é? Pregar contra Nínive, pregar contra ela. Qual o motivo desta missão que Deus está dando a Jonas? Está no versículo 2, porque a sua malícia subiu até a minha presença, ou a sua maldade, em algumas versões, né? Porque a sua malícia, a sua maldade subiu. Irmãos, para uma nação, para um povo, mover Deus, a ponto de Deus então declarar o fim daquela cidade, daquele povo, é porque esse povo excedeu todos os limites possíveis. Nós vemos na Bíblia muitos disso.
Gênesis capítulo 5, a corrupção humana, quando Babel ultrapassa todos os limites, então Deus vai lá e destrói tudo. Depois, com Sodoma e Gomorra, Deus também manda destruir tudo, Sodoma e Gomorra. Depois a gente vai vendo Deus fazer isso com Israel, levando Israel cativo, levando agora o norte, depois o sul. Então, quando chega ao limite, quando chega esse limite é porque já ultrapassou toda a misericórdia de Deus. Então Deus diz: Jonas, vai para lá, dispõe-te, cria ânimo, levanta, vai, eu dei uma missão para você. Qual é a missão? Pregar contra Nínive. O que eu tenho que pregar? Pregar a ela porque ela atingiu todos os meus limites. Irmãos, olhando para esse chamado de Jonas, até não era para ir com felicidade. Jonas devia falar assim: eu vou lá, Deus vai me mandar fogo igual fez com Sodoma, Deus vai mandar água igual fez lá atrás no dilúvio, Deus vai acabar, vai confundir eles como fez lá em Babel, como já fez com a própria Síria, com Senaqueribe. Então Deus vai fazer alguma coisa aí. Jonas conhece Deus, lembra que eu falei? Jonas conhece Deus, Jonas sabe quem é Deus, e sabe, e o medo de Jonas não é que Deus vai matar aquele povo, não. Jonas sabe que Deus vai ter misericórdia daquele povo e vai perdoar aquele povo, e é isso que Jonas não quer. Então a missão de Jonas, ela acaba quando Jonas, então, no seu coração, percebe que a missão é boa, ir a Nínive, pregar contra ela, ou seja, acusar ela dos seus pecados e dizer: vocês pecaram contra Deus, a malícia de vocês chegou até Deus e Deus vai destruir tudo. Como anuncia de fato. Mas Jonas sabe, meu Deus, ele é misericordioso, ele vai perdoar, ele vai perdoar essa cidade. Eu não quero que ele perdoe, então vou para longe, não vou cumprir isso não, deixa eles aí, eles vão continuar no pecado deles e vão perecer. Mas louvado seja Deus, que Deus não é assim, né? Jonas tinha uma missão e não cumpriu com a sua missão. O problema de Jonas era esse. O problema dele não era o fato dele não conhecer, pelo contrário, este era o problema de Jonas, ele conhecia Deus. Então no seu coração estava a vontade de cumprir o chamado de Deus, e isso deve ser visto por nós, aplicando por nós, como a grande comissão, quando Deus nos comissiona. Assim como Deus comissionou Jonas, Deus também nos comissionou para uma missão. A nossa missão é muito parecida com a de Jonas. E nós então entendemos o nosso chamado que está empregado no Evangelho, que é a salvação mediante o arrependimento dos pecados em Cristo Jesus, com a fé em Cristo Jesus. Então, Jonas tinha uma missão. Essa missão era levar a palavra até Nínive para que eles se arrependessem. Jonas não queria isso, e isso tem muito também um pouquinho de nós, nós vamos perceber isso. No fato de nós não fazermos missões, no fato de nós não nos importarmos com missões, no fato da gente não falar para as pessoas próximas a nós do amor de Cristo, ou de não falar para as pessoas dos seus pecados, tem muito a ver com isso. Nós não queremos em algum momento que algumas pessoas se arrependam. E isso, você fala assim: não é claro que eu quero que todo mundo se converta. Meus irmãos, um tempo atrás, quando lá em São Paulo, perto da minha casa, lá um jovem, dois jovens, melhor dizendo, um casal, foram até uma cidadezinha chamada Itapecerica da Serra, ou Juquitiba, melhor dizendo, foram fazer trilha, tudo, e no meio da trilha ele se deparou com um sociopata, um assassino cruel, possuído de toda a maldade possível. Este delinquente pegou este casal, matou o namorado na frente da namorada, e por vários dias ele estuprou essa menina, ele torturou essa menina, ele fez todas as barbaridades que você possa pensar com essa menina, e depois matou essa menina. Ela não só sofreu violência física, psicológica, dizem lá os policiais, que foram assim de cortar o coração. E este rapaz foi preso, e então começou entre os evangélicos dizendo assim: você vai para o inferno direto, você não merece nenhum perdão de Deus, não. O cara fez isso que fez, merece ir para o inferno direto, não tem salvação para essa pessoa, não. Não tem champinha sem se converter, mas de jeito nenhum.
E nós não lidavam com a possibilidade de Deus, não era isentar o erro dele, está preso, mas era Deus converter aquele coração. Por quê? O que vinha na mente de todas as pessoas? Não o amor de Deus, mas o que o Champinha fez. Quer outro exemplo? Dois atores, amigos, que se apaixonaram, e aí tiveram um caso, a menina diz: não quero mais, ele vai lá e mata a menina, né? O caso do Guilherme de Pádua e Daniela Pérez. Pagou, foi para a cadeia, a menina morreu, e na cadeia ele se converteu, se tornou um evangélico, e ficou lá durante todo o tempo, pagou a pena dele, e quando ele saiu da cadeia, ele quis viver a vida dele na igreja. Não foi assim. Pela maioria dos evangélicos, porque se dizia: é muito fácil, mata e depois vira crente, e quer viver uma vida normal. Mas e a mãe? E a família? E os sonhos da menina? Não, esse cara não está convertido, isso aí é fake news, isso aí está fingindo que é crente, para poder ter uma vida boa, para ninguém se vingar da morte da menina. Então eu poderia citar muitos casos mais, de como em muitas situações nós não olhamos para a misericórdia de Deus para agir na vida de um déspota, de um assassino contumaz, de um sociopata, e nós não olhamos para o amor de Deus que pode fazer isso, mas nós olhamos para a ação daquela pessoa, para a atitude daquela pessoa. Foi exatamente o que Jonas fez. O que eu quero dizer com isso? Que, olhando para Jonas, nós agimos igual a Jonas em muitas ocasiões. E isso não faz da gente diferente, o fato da gente viver num outro tempo, da gente olhar para Jonas e dizer assim: Jonas tinha uma missão, era só pregar. Nós não somos diferentes deles. Jonas tinha uma missão, ele conhecia Deus, sabia da misericórdia de Deus, e ainda assim, ele só olhou para as atitudes de Nínive. Nós temos uma missão. Nós temos uma missão, assim como o profeta Jonas tinha uma missão, nós temos uma missão e nós temos uma chamada, meus irmãos. Isso está claro nos evangelhos. E o evangelho é a maior das notícias, ou a maior notícia que apenas nós, a igreja de Cristo, tem para oferecer para este mundo. Só nós. Notícias tem de monte. Todo mundo tem uma notícia para dar. Notícia de aumento de consumo, aumento do consumo dos alimentos, ou aumento do preço dos alimentos, desgraças, violências, notícias ruins, notícias diversas, mas nós temos uma boa notícia para dar para este mundo caído no pecado. Só a igreja de Cristo tem. E a pergunta que é feita ali é: se nós temos essa boa notícia a dar, que o mundo não tem, somente a igreja tem, é justo nós retermos essa notícia? É justo nós negarmos isso a essas pessoas, de que elas não usufruam da vida com Cristo? Nós fomos incumbidos de uma grande responsabilidade. Deus escolheu a igreja para levar o evangelho às pessoas. E notem, Deus não escolheu os anjos. Os anjos quiseram pregar o evangelho, mas não foi dado a eles olha, a Bíblia chama de privilégio pregar o evangelho. Os anjos queriam, mas não foi dado a eles. Nenhum anjo se converteu pelo evangelho. Todos eles foram criados por Deus santos. Nenhum deles teve esta alegria de pregar o evangelho, de anunciar o Cristo crucificado. Nós temos, e isso é uma responsabilidade que nós temos. Somente nós, que um dia experimentamos a graça da salvação, temos essa responsabilidade. Nós vamos ver mais à frente aqui que isso é uma doutrina que nós temos, a doutrina da responsabilidade humana, que é pregar o evangelho também. Nossa missão e nossa chamada se baseia nos evangelhos. Como está aqui, Marcos 16,15, está muito claro disso. E disse-lhe Jesus: ide por todo mundo, pregai. Pregar o quê? O evangelho. A quem? A toda criatura. Então eu não posso pregar outro evangelho e eu não posso ser seletivo. Eu preciso pregar o evangelho todo, para o homem todo e para todos os homens. Isso que eu preciso fazer.
Mateus 28, 19 diz: portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós temos a missão de pregar, de fazer discípulo, e Mateus 28 diz que nós temos a missão de ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então nós temos, a nossa missão é pregar o Evangelho, fazer discípulos e ensinar. Onde é que está que nós temos a missão de salvar pessoas? Alguém sabe o texto que eu esqueci agora? Não tem na Bíblia um texto que fala assim, que nós devemos salvar as pessoas? Não? Outra pergunta. Qual dos versículos dos 4 capítulos de Jonas dizia para Jonas empregar para salvar Nínive? Não tem? Não tem? Jonas devia só fazer o quê? Pregar. A igreja deve fazer o quê? Pregar, ensinar, discipular e ensinar. Somente isso. Salvação, o próprio livro de Jonas responde. Jonas capítulo 2, versículo 9. A salvação pertence ao Senhor. Quando nós entendemos isso que o Jonas não entendeu, então nós ficamos tranquilos. A nossa missão é o quê? Pregar, fazer discípulo e ensinando aquilo que nós aprendemos. A salvação, meu irmão, é com Deus. É Deus quem vai salvar. É Deus quem. Isso é um ato soberano dele. Marcos 16, 15 diz isso, né? Os textos que nós já lemos. Então, nós temos aqui os passos da nossa missão. Os passos da nossa missão também está lá em Romanos capítulo 10. Olha que interessante. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naqueles que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés do que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, a matemática é enviar, mais pregar, mais ouvir, mais crer, mais invocar, é ser salvo. Simples assim, e nós não temos que ficar preocupados com o que Deus vai fazer com as pessoas, porque a nossa missão é só pregar. É só pregar, fazer discípulo e ensinar. E eles então invocarão o nome do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Simples assim. Então, a nossa missão, meus irmãos, Deus nos deu uma missão fácil de fazer, assim como Jonas. Então, a pergunta que nós temos que fazer é: por que nós ainda fugimos como Jonas foge? Aquelas brincadeiras da sala das crianças, né? Ô Jonas, fujão, por que está fugindo? Vale para nós adultos. Por que nós fugimos da missão que Deus nos deu? Maior. Por que nós fugimos da missão então? Portanto, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, nós somos enviados a pregar. Essa é a nossa função. A função de quem está nos ouvindo é ouvir, crer e invocar. Então, é simples. A nossa parte é ser enviado, Deus nos envia, e nossa função é pregar. Do outro lado, quem nos ouve? A quem Deus nos enviou. Então, eles vão ouvir, e cabe a eles crer e invocar o nome do Senhor, não cabe a nós. Então, a pergunta é se nós estamos dispostos a obedecer a chamada de Deus. Essa é a pergunta que eu tenho já trazido aqui algumas reuniões. Nós estamos dispostos a obedecer o chamado de Deus? É aquela pergunta que eu já fiz há 12 reuniões atrás. Qual é o seu propósito nesta igreja? O porquê que você é membro professo dessa igreja? O porquê que todas as terças, quintas e domingos, em alguns outros momentos esporádicos, você vem, sai da sua casa, senta aqui para ouvir? Por que você quer ser parte de uma igreja presbiteriana aqui em Dionísio? O que você projeta para a sua vida espiritual nesta casa? Você entende o porquê que Deus te chamou para cá? Está definido na sua mente, no seu coração? Se não está, meu irmão e minha irmã, é um bom motivo de oração nesta noite. É um bom motivo de você chegar na sua casa nessa noite, dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, eu não entendi o porquê que o Senhor me trouxe para cá. Eu quero saber o porquê que o Senhor me trouxe para cá. O que o Senhor espera de mim aqui em Dionísio? O
que o Senhor espera de mim na igreja de Dionísio? O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer fazer em mim e através de mim? Precisamos ter propósito. E obedecer é ter ação, é ter atitude, é ser movido por Deus, como Deus faz com Jonas. Dispõe-te. Deus poderia só entregar a mensagem para ele. Deus diz, dispõe-te, ou seja, levanta. Levantar é uma ação de obediência a Deus. Então as atitudes de Jonas, a partir do verso 3, ela é muito engraçada, de muito aprendizado para nós. Porém, Jonas se levantou, ou seja, Jonas era para levantar e obedecer. Porém, Jonas se levantou e fez o quê? Fugiu para Tarsis. Ao invés dele se levantar e ir para Nínive, ele se levanta e vai para Tarsis. Então ele foge do foco dele e vai para o outro lado. Jonas, ele desobedece a Deus. A ordem de Deus era uma, ele cumpriu outra. Fujão. E olha só a fuga de Jonas como se dá. Ele estava muito perto de cumprir a sua missão, que é a seta menor, muito perto. Mas o que o fujão faz? Ele vai para quase 4.000 quilômetros de distância da onde Deus tinha pedido para que ele, ou ordenado que ele fosse pregado. Não é uma sandice? Ele está tão próximo da Síria para ir lá pregar o Evangelho, mas ele toma um outro rumo e vai para quase 4.000 quilômetros de distância do seu destino a qual Deus tinha dado a ele. Então a viagem de Jonas vai se tornar um pouco mais longa, um pouco mais turbulenta, vai trazer alguns ensinamentos para Jonas, até ele realmente aprender que não se foge de Deus, como diz Salmos 139. Para onde fugirei da tua presença? O salmista diz, se eu colocar a cama no céu, tu estará. Se eu colocar a cama lá no mais profundo do mar, tu estará. Não dá para fugir de Deus. Não dá para fugir da presença do Senhor. Não dá para se esconder de Deus. Então a ação de Jonas, em primeiro ponto, foi declínio. Note que interessante. Ele desce para Jope, acha um navio que vai para Tarsis, paga uma passagem e desceu para dentro dele para ir para Tarsis, para longe da presença de Deus. Então ele desce para Jope, desce para dentro do navio e desce para o porão do navio. E do porão do navio ele desce para o ventre do peixe, para o grande abismo. Foi só declínio. O que isso nos ensina? Que a desobediência ao chamamento de Deus, a desobediência a uma ordem explícita de Deus, é declínio na vida espiritual. E aí nós, muitas vezes, não entendemos o porquê que nós não treinamos espiritualmente. O porquê que nós somos raquíticos na fé. Porque nós estamos constantemente desobedecendo a Deus. Constantemente Deus falando, vai para cá e eu vou para lá. Vem aqui e eu vou para lá. Então Jonas teve essa experiência de declínio espiritual. E a consequência da fuga de Jonas foi essa. Deus envia uma grande tempestade. Em seguida, a tripulação é afetada por causa da desobediência de Jonas. Isso mostra para nós que a nossa desobediência não só nos afeta, mas também afeta quem está ao nosso redor. Jonas passou isso para a tripulação. Jonas é considerado culpado quando se descobre, lança sorte, diz assim, mas por que tu fizeste isso com nós? Porque sabiam que o Jonas tinha sido enviado de Deus. E então Jonas é lançado ao mar e engolido por um grande ser marinho, animal do mar. Ou seja, as consequências de quem foge de Deus, meus irmãos, nunca é para cima, sempre é declínio. Fugir de Deus só traz declínio na vida espiritual e, consequentemente, em toda a nossa vida. Deus envia tempestade, então tranquilo aí, né? Então, agora o que Deus faz com isso? Deus tem um propósito. O propósito de Deus ninguém pode mudar. Nem eu, nem você, nem Jonas pode mudar o propósito de Deus. Por mais que Jonas pensou que ele atrasou o propósito de Deus, Deus então faz o quê? Faz com que, dentro do tempo de Jonas retorne à missão. Então, retornar à missão, Jonas lá no grande peixe, Jonas então clama a Deus. Jonas, neste momento então, que ele, de desespero e de morte, ele percebe que ele
desobedeceu o Senhor, que ele não cumpriu a sua missão. Então Jonas se arrepende. E então o que ele faz? Ele se dispõe agora a obedecer. E dispondo-se a obedecer, ele vai para Nínive e então ele prega a palavra do Senhor aos ninivitas, como está bem claro aqui no capítulo 3 do livro de Jonas. Vamos ler? Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai-te à grande cidade Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregara e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiam-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou sobre a cinza, e fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha feito e lhes havia do mal que havia dito que lhe faria, e não o fez. Nota. Então Jonas prega e então se cumpre aquilo que o coração de Jonas sabia desde o princípio. Como se Jonas dissesse, né, aquela velha frase de um filósofo contemporâneo da televisão, do riso, né? Não contavam, suspeitei desde o princípio. Jonas suspeitou desde o princípio que Deus lhe faria isso. Deus perdoaria Nínive. E era tudo que o profeta não queria, era que Deus perdoasse aquela cidade. E a gente vai ver então que esse retorno à missão é cumprido, Jonas cumpre isso, porém, vem agora o quê? A ira, o desgosto do missionário. Desgosto daquele que cumpriu a missão, mas não queria que a missão tivesse êxito. Isso é meio esquisito, né? Uma pessoa que vai cumprir a missão desejando que a missão não se cumpra. É como um soldado que vai à guerra que não quer vencer a guerra. Muito estranha essa postura de Jonas. E então nós vamos ver isso, a ira de Jonas. E aqui, meus irmãos, tudo poderia acabar, se o texto acabasse aqui no texto que nós lemos, tudo poderia acabar então com uma bela história moral de arrependimento e salvação para todos os envolvidos. Poderia ser um final feliz, grande final. Jonas pregou, o povo se arrependeu, glória a Deus, uma cidade perversa, de um rei perverso, de uma cidade violenta, se converteram, acabou tudo em paz, grande final. Deus seja louvado por isso. Mas, olha que interessante, se não fosse o nosso irmão Jonas se irar e mostrar diante de Deus o seu descontentamento, esse livro terminaria de maneira brilhante, maravilhosa. Mas Deus inspirou o escritor a justamente colocar isso para nos ensinar uma lição maravilhosa aqui. O descontentamento de Jonas mostra-nos, né? Vai mostrar como o ser humano olha mais para a atitude do pecador do que para propriamente a graça de Deus. Se não fosse a ira do profeta, quando Deus desiste de destruir aquele povo por causa do seu arrependimento, esse livro terminaria bem. Jonas chega a pedir então pela morte, por não entender e aceitar a decisão de Deus. Talvez o profeta não tenha entendido que o que Deus esperava daquele povo era a conversão. Era que eles então se convertessem dos seus maus caminhos.
É isso que o Evangelho propõe. Né? Todo aquele que ouvir a palavra do Senhor e se converter e deixar os seus maus caminhos, Deus perdoará. E o Jonas já sabia, porque isso já vem desde dos patriarcas. Todos aqueles que pecaram contra Deus, se arrependeram dos seus maus caminhos e deixaram, se converteram. Não foi essa a oração de Salomão? Senhor, todo aquele que pecar com o Senhor, mas que olhar para esta casa maravilhosa, todo aquele que se arrepender dos seus maus caminhos e se converter, o Senhor vai perdoar. O Senhor vai atender a oração dessa pessoa. Jonas não olha para a história. Jonas olha para o seu coração, que ainda é um coração pecador, que ainda é um coração que não tem misericórdia, que não tem o amor de Deus, que não tem a graça divina. Jonas, ele chega então e fala assim: eu quero morrer, mas não quero ver esse povo salvo. Olha a petulância de Jonas. Jonas, ele quer a morte, ele deseja a morte, ao invés de se alegrar com os anjos, porque a Bíblia diz isso, né? Que quando um pecador se alegra, o que acontece? A festa do céu, a alegria no céu quando um pecador se converte. Jonas preferiu ficar no estado fúnebre, preferiu se lamentar, preferiu olhar para a história de violência dos ninivitas, preferiu olhar, mas ele pecou, ele violentou, ele fez isso, ele fez aquilo outro, ele foi isso, ele me traiu, ele me bateu, ele fez isso outro, e não olha para a misericórdia de Deus, para a graça de Deus. Isso acontece também com a gente. Isso acontece muito nos nossos dias, quando nos colocamos na posição de condenadores e não vemos com os olhos bons a conversão de pessoas que, por nossa concepção, estavam mergulhadas no pecado e não tinham possibilidade nenhuma de cessar. Nós fazemos a mesma coisa. Nós temos essa mesma atitude. Acontece exatamente a mesma coisa conosco quando nós questionamos a veracidade da conversão de uma pessoa. Quando uma pessoa se converte e vem para a igreja, a gente fica assim: sei não, conversão está bem estranha, não acredito nessa conversão não, acredito muito não. E a gente vai então julgando essas pessoas. Estava vendo um podcast essa semana e o pastor naquele podcast, ele dizia assim: olha, irmãos, nós precisamos aprender uma coisa: salvação não é um assunto nosso. Salvação não é um assunto, fulano morreu e foi para o céu. Não é um assunto nosso, nós não podemos dar essa garantia, essa certeza. Nós temos que ter certeza da nossa salvação. E claro, talvez, olhando para a vida das pessoas com evidências claras, olhamos assim: foi um servo do Senhor, certamente dorme com o Senhor. Acreditamos, mas nós não podemos dizer assim: fulano foi para o céu, fulano foi para o inferno. Nós não temos, a nós não foi dada essa visão, essa convicção, essa certeza. A nós não foi dada. Cabe a nós fazermos o quê? Orarmos para que todos aqueles que ouviram a palavra de Deus então se convertam dos seus maus caminhos. E convertendo dos seus maus caminhos, Deus, o autor da salvação, salva essas pessoas. Então nós temos que tomar cuidado, meus irmãos. Cuidado para nós não olharmos mais para o pecado das pessoas do que propriamente para a misericórdia de Deus. Então Deus ensina Jonas, Deus mostra para Jonas agora, para finalizar o livro, mostrando para Jonas que está lá todo lamoroso, está todo lá triste, está todo raivoso no seu coração, não está aceitando que Nínive se converta, que aquele clamor a partir do rei de Nínive, que ninguém come, ninguém bebe, todos façam jejum e se convertam a Deus, se humilhem com um pano de saco. Jonas não quer isso. Então Deus ensina a Jonas, né? E a lição está aqui no capítulo 4, versículos 6 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: então fez o Senhor nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra à sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Olha, aí Jonas ficou felizinho agora. Deus deu para ele então um motivo para ele se alegrar. Não tinha nenhum motivo, estava lá querendo morrer naquele solzão escaldante, né? Não queria nada. Então Deus falou assim: deixa eu dar uma alegria para ele. Colocou uma plantinha lá, a plantinha fez sombra, e Jonas então falou: que bênção, que maravilha, que coisa boa essa sombrinha aqui, né? Coisa maravilhosa.
Quem não gosta de uma sombra e água fresca, né? Jonas está usufruindo disso. Mas Deus quer dar uma lição a Jonas. E então o texto continua. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. E em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável esta tua ira por causa da planta? E Jonas, ele é audacioso, Jonas é petulante, né? Ele diz assim: é sim, Senhor, é razoável a minha ira até a morte. E olha que ele dá ênfase: é razoável que eu esteja triste por causa dessa planta que morre, e o meu descontentamento por causa dessa planta é justo, inclusive de eu pedir a morte. Eu quero morrer porque a plantinha que fazia sol na minha cabeça, que me dava um conforto, morreu, e sem essa plantinha eu não sou nada, e agora eu não tenho mais motivo para viver. Então Deus diz, tornou o Senhor a dizer então, né? Tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. O livro termina com uma pergunta. Nós não temos a resposta de Jonas. Mas certamente não houve resposta, porque quando Deus questiona alguém da maneira como Deus questionou, não tem resposta. Como diz aquele personagem, né? É melhor sair de mansinho de filho. Pega o seu banquinho e saia de filhinho. Não tem como responder Deus. Como vai responder Deus diante de um exemplo claro e objetivo como Deus fez aqui a Jonas? Não tem. E mostra o caráter de Deus. O livro acaba dessa maneira. Deus dando um sermão no profeta, mostrando para ele, né, a misericórdia que Deus fez com que os marinheiros tivessem com ele, não lhe tirando a vida. Jonas não está tendo com a grande Nínive. Jonas não está olhando para a misericórdia de Deus, nem quando ele próprio usufruiu desta misericórdia. O caráter misericordioso e bondoso de Deus visto no livro de Jonas pode ser referenciado no ensino de Jesus Cristo, no texto de Mateus 6, 14 e 15. Porque lá está escrito, né? Porque se perdoarem aos outros as suas ofensas, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então, olha que interessante. Fazer missão, meu irmão, é perdoar as pessoas pelo pecado que ela tenha cometido, não importa qual. Por quê? Porque se eu for fazer missão e olhar para o pecado da pessoa mais do que a misericórdia de Deus, Mateus 6 vem contra mim. Eu não posso exigir o perdão de Deus porque eu não estou perdoando uma pessoa também. Jonas, o livro de Jonas nos ensina então que nós precisamos olhar para a graça, misericórdia e bondade de Deus, pregar o Evangelho, fazer discípulo, ensiná-los. Salvação é com Deus. O exemplo disso é o próprio exemplo de Jonas personificando aquilo que Cristo vai passar. Para que Nínive fosse salvo, Deus enviou Jonas nas mais profundezas terríveis. Jonas ficou 3 dias dentro de um ventre de um peixe. E os evangelhos dizem, assim como Jonas passou por essa experiência, 3 dias no ventre de um peixe, Jesus também vai ter que passar 3 dias morto. 3 dias ele vai precisar se ausentar daqueles a quem ele quer salvar. Vai estar morto. Mas assim como Jonas ressurgiu aos olhos humanos, ressurgiu do ventre do grande peixe, o Filho do Homem também ressuscitará, vai ressurgir também, vai ressuscitar para salvar aqueles que não têm discernimento entre uma mão e outra. Concluindo este livro, meus irmãos, essa conclusão é muito simples.
Porque ela fala que sobre nós pesa a responsabilidade de fazer valer a obra da cruz em cada coração de cada pessoa que nós vamos evangelizar e falar de Cristo a elas. Vai mostrar também no nosso testemunho, nas nossas palavras e nas nossas atitudes, que é o evangelho pregado, também o nosso carinho, o nosso amor e a nossa compaixão para com aqueles que Deus quer salvar. Nós não estamos isentos dessa responsabilidade. Deus certamente nos pedirá conta com respeito a essa responsabilidade. Talvez a gente tenha dificuldade em aceitar isso, mas deixar de pregar o evangelho para aqueles que cruzam o nosso caminho ou para aqueles a quem o Senhor envia é pecado. É pecado e nós não podemos continuar pecando contra Deus. O pecado é errar o alvo. Portanto, deixar de fazer o que Deus nos manda fazer é pecado. É pecado. A omissão, ela é um pecado. E não arcar com nossa responsabilidade, que é pregar o evangelho, é pecado. Portanto, a pregação do evangelho não é um fardo para ninguém. Tá? Não é um fardo para ninguém. Ninguém pode dizer assim, mas é tão pesado pregar o evangelho, é tão difícil, as pessoas não querem ouvir, as pessoas jogam folheto na nossa cara, as pessoas falam, não quero ouvir, as pessoas desprezam, fazem gracejos conosco. Não é um fardo pregar o evangelho, mas é uma alegria que podemos desfrutar na terra, que é levar a vida de Jesus Cristo para essas pessoas. Então isso é uma alegria. Pregar o evangelho não é um fardo. Pregar o evangelho é uma alegria que nós temos, é uma responsabilidade que ela é uma dádiva que Deus nos deu de transmitir às pessoas de como é bom, como é agradável, como é prazeroso viver esta vida com Cristo, como é maravilhoso poder ter um nome escrito no livro da vida. É mostrar para essas pessoas que Deus coloca no nosso caminho que um dia todos nós desceremos à sepultura. E o problema é como desceremos? Com Cristo ou sem Cristo? O que essas pessoas esperam após a morte? Viver a vida eterna ou viver a vida eterna no inferno? Meus irmãos, a palavra de Deus diz de forma maravilhosa que aquele que ganha almas é sábio. Aquele que ganha almas é sábio. Pregar o evangelho é, na nossa linguagem, ganhar almas para o reino de Deus. Precisamos fazer isso, meus irmãos. Precisamos fazer isso. E encerrando, uma advertência a nós, um chamado, um sermão para nós, não fuja do seu chamado. Você tem um chamado, nós temos um chamado, todos nós temos um chamado. Qual é o chamado? Ser músico, cantar, bom, estamos aqui, não. Pregar o evangelho, não. Ser presidente da SAF, diácono, evangelista, não. O seu chamado primário é ser um missionário do evangelho, pregar a palavra de Deus a todas as pessoas, quer ouçam, quer deixem de ouvir, quer aceitem, quer não aceitem. Mas a nossa função é pregar o evangelho. E Deus nos deu todas as ferramentas necessárias. Jonas aprendeu isso, então vamos aprender também, né? Deus nos abençoe, meus irmãos.